Não falar nada pra ele, não, foi? Boa noite, Gustavo Breno da Silva Marques. Boa noite, minha querida colega Joyce da Paz. Sim, Tudo bem? tudo bem? Graças a Deus. Saudade de você já, esses dias todos aí, se a gente se vê. Certo? Como é que tá as coisas por Tamo aí pelo junto. estreito? Como é que tá seu pai? Tá bem, graças a Deus. Como é que tá as atividades por aí? Remotas, né? Uhum. Estamos só pelo Via Meet, igualzinho a sua rotina aí. É. Cadê a Bruna? Tá pelo Parnaíba, é? Ela tá morando lá em Parnaíba. Ah. Rapaz, eu não sei aí, mas aqui tá um calor infernal. Não, hoje foi quente, hoje foi um dia de verão hoje. Parece que o inverno tá indo embora. Verdade, tá horrível. Calor intenso. Você toma banho e parece que você não tomou banho, sai do banheiro, calor infernal, horrível mesmo. Hoje foi um dia de sol tremendo. Isso, exatamente. Agora à tarde eu fui fazer um pedalzinho, a tarde estava bonita, viu? Assim, tá vontade de verão mesmo, viu, hoje? E os demais, como estão? Boa noite, pessoal, que está entrando aí. Espero que estejam todos bem aí, na graça de Deus. Não sei. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Claudete. Só aguardando enquanto entra mais aqui, eu vou acompanhar esse pessoal que está conseguindo entrar direitinho. Agora, graças a Deus, resolvi o problema da minha internet. Aqui a gente tem que rezar muito, pedir a Deus para a internet ficar boa, viu? Porque é só caindo, o sinal cai, aquela coisa. Acredito, eu acredito. Realmente é difícil, é difícil. É situação complicada, viu? Porque essa questão de internet, né, é muito complexo, né, o acesso a ela é muito complexo ainda, né? Boa Dependendo da noite. localidade, só chega, boa noite, só chega via rádio, né? Não chega fibra ótica. Então a perca do sinal é muito grande, a perca do sinal, né? A poluição leva muito daquilo que era para chegar na sua casa, de conexão, entendeu? Então não tem como. Nordiane, você quer falar? Pode falar. Você ligou o áudio. Não, professor, não quero não. Estou aqui Você tá só. bem? Estou, graças a Deus. E o É isso senhor? aí. Estamos aqui, graças a Deus, tudo na santa paz. Muito sol quente, né? É, eu vi hoje um Oh, pôr do sol, eu estava até pensando em comentar isso com vocês. Eu fui pedalar agora à tarde, né? E eu vi um pôr do sol, e aquele pôr do sol eu vi muita esperança, sabe? Eu vi um pôr do sei. sol assim, cheio de coisas boas.
sabe? Um pôr do sol muito bacana. Eu vou ver se eu compartilho com vocês a foto aqui que eu tirei. Vou compartilhar com vocês aqui, só para rapidinho. Enquanto o pessoal vai entrando, dá tempo. Aí, show de bola. Lindo. Não tá, não tava bonito? Eu vou passar aqui para vocês verem as outras imagens, tá? Que eu tirei em uma sequência, na verdade. Sabe, um sol muito... Uma luz, né? Uma luz, aquela luz que a gente espera de tudo que a gente está passando, desse momento negro que a gente está passando, a gente está esperando uma luz. E essa luz, ela está vindo muito forte. Eu acredito que logo, logo a gente vai passar por esse problema, né? Cada dia que passa, a gente está mais próximo de conquistar a vitória, se Deus quiser. E eu queria que vocês tivessem essa esperança, né, de dias melhores também, porque uma corrente positiva, ela favorece muito, né, a uma conquista. Imagine quando um time está jogando, quando seu time está jogando, né? Eu gosto de usar muito o esporte, o futebol, como, como uma metáfora para a vida, né? E como uma analogia também, fazer uma analogia do que acontece no esporte, no futebol, né? E trazer para a nossa vida. E muitas das vezes o nosso time está jogando e ele vai jogar com mais intensidade, ele vai jogar com mais afinco se a nossa torcida ela for mais forte, se ela for uma torcida vibrante, né? Se ela for uma torcida que realmente cante, que entoie o mesmo hino. Isso faz com que a gente que está em campo, quando os jogadores que estão em campo, sejam nós, né, sejam aqueles que a gente está torcendo, eles vão se sentir mais fortes, mais fortalecidos para enfrentar aquela batalha que eles estão vivenciando naquele momento, né, enfrentando naquele momento. Então, eu comparo muito isso, né, eu trago muito isso para essa vivência da gente do esporte, a Joyce também eu acredito que tem outros colegas aqui que também são, né, a gente traz essa energia positiva. Isso é muito bom, trazer energia positiva para dentro da sua casa, tá? Pensamento positivo. Eu estava conversando há poucos instantes com a Savina também, né? Que o pensamento positivo, ele é um aliado muito importante para a sua conquista, para a sua vitória. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando pensar positivamente, né? É inalienável nesse momento que a gente pense também de uma forma positiva. Tá? Então, é isso que eu gostaria que cada um de vocês que estão aqui conosco, né, que vivessem esse pensamento positivo, que realmente carregassem esse pensamento positivo, tá? E que, é claro, inclusive ontem eu coloquei uma mensagem para vocês nesse sentido. A gente não vai, todos os dias, amanhecer, tá? Disposto, 100%. Mas a gente está aqui também para dar força uns aos outros. Tá? Nós formamos uma família, na verdade. Nesse mundo aqui, todos nós precisamos um dos outros. Tá? Individualismo não vai resolver. Tá certo? Até numa equipe de futebol é importante ter um individualismo em alguns momentos, mas, no geral, você precisa da coletividade. Você precisa do outro. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos muito um do outro. Nós precisamos carregar essa esperança e esse pensamento positivo, tá? É com essa mensagem que eu gostaria de
de iniciar esse nosso momento, iniciar mais um encontro da gente, tá? Desse nosso cursinho, tá? Trazendo esse pensamento positivo, trazendo esperança, tá? Que dias melhores virão, se Deus quiser. Amém, amém. Amém. Bom, acredito que todos já tenham visto as imagens, né, que eu compartilhei. Tá? Eu mesmo fui fotógrafo aqui, eu espero que vocês relevem algumas falhas, mas o importante é a natureza, tá? O importante é que a gente vivencie. E outra, gente, cara, você viver, né, aquilo que você tem ao seu redor é muito bacana, tá? Das coisas simples que tem ao seu redor. Aproveite. Bom, deixa eu só encontrar aqui. Uma questão que eu coloquei no WhatsApp para vocês, e ela gerou. Aqui, encontrei. E ela gerou um certo, assim, um debatezinho, né? Eu coloquei novamente no grupo, para a gente debater, para a gente iniciar a aula baseado no que foi visto através dessa questão, tá certo? Alguém poderia ler para mim que eu acabei de colocar no grupo, essa questão que eu acabei de colocar no grupo, por favor? Eu posso A ler. gente vai iniciar, a gente vai iniciar a aula, tá? Baseado nas respostas para essa questão. Vamos lá. Pode começar. Certo. Direito fundamental à vida. Tá ouvindo? Não. Joyce. Não, não é Eu essa. acabei de colocar. É Eu acabei de outra? colocar no grupo. Eu acabei de colocar no grupo. Tá, só um minuto, então. Essa que eu coloquei agora no grupo. Ah, Depois a beleza, gente responde achei. essa aí também. Tá. Ok. A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em outubro de 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. Sobre as características da estrutura do Estado expressa na Constituição de 1988, indique a alternativa incorreta. A. Existência de três poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. B. Poder executivo organizado em formato presidencialista. C. Poder executivo organizado em formato parlamentarista. D. Eleição direta para os cargos dos poderes executivos e legislativo. Pronto. Aí tá pedindo o quê? A questão tá pedindo que a gente diga o quê? Que a gente marque o Indica quê? a incorreta. Indique a A alternativa incorreta. incorreta. Eu vou de A. Você vai de A? Quem Vou. mais? Quem mais? Vamos lá, galera, participar da aula. Eu acabei de colocar essa questão no grupo. Que é a letra A, porque os três poderes, eles não são independentes. Mais alguém? Fernando vai Letra de C. C. Mais alguém? Letra C. A Vina vai de C também. Érica de C. Pois bem. Vamos lá. Na verdade, Eu essa não questão, vou. Oi, pode falar. Pode falar. colocado num grupo. E eu Sim, tinha eu anotado. coloquei. Eu coloquei no grupo e eu resolvi trazer ela, porque, na verdade, o que a gente vai ver hoje está muito relacionado ao que a gente está vendo nessa questão, tá? Então,
Eu não vou responder ela agora. Eu vou apresentar para vocês, tá, o que diz a Constituição. Como vocês já disseram as respostas de vocês, depois que eu apresentar o que diz a Constituição, aí vocês vão me dizer novamente o que está certo e o que está errado. E se permanecer a dúvida, aí sim eu digo a correta, tá? Vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês o slide. Prestem bem atenção no que a questão pede, viu? Por favor. Bom, aqui eu trago a capa da Constituição, né, da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Bom, e lá no seu artigo 1º, deixa eu ver, está compartilhando com vocês, gente, aí? Tá, não. Não? Ainda não. Tá compartilhando agora. Tá, não. Só um minuto, só um minuto. Meu Deus, por que não está compartilhando, hein? Só um minuto, vai dar certo aqui. Eu já mudei a minha resposta. Eu vou dizer mesmo, amor. Por quê? Por que você mudou? Já encontrei a resposta aqui no artigo 2. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Então, já não é a A. Poxa, Joyce, você não deixou nem eu chegar lá. Lugiane, seu microfone tá ligado. Deixa eu só... Desliga o microfone aí, por favor. Eu vou apresentar de outra forma aqui. Vou apresentar em PDF, porque no PowerPoint eu não estou conseguindo apresentar. Deu certo? E agora, pessoal? Agora deu Show. certo. Tá bom. Perfeito. Bom, Agora deu certo. aqui a capa, como eu falei para vocês. Pronto. Show de bola. É porque eu estava tentando apresentar no PowerPoint, mas aí não carregou. E aí, como eu tinha esse material também em PDF, eu estou apresentando em PDF. Vamos lá. Aqui a capa, como eu já falei para vocês. Bom, no artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, ele já traz para a gente o seguinte: a República, prestem bem atenção no que eu vou falar, a República Federativa do Brasil, ela é uma república federativa, tá? Do Brasil. Ela é formada pela união indissolúvel. O que é isso, gente? União indissolúvel de estados e municípios significa dizer que... Pode dizer, Joyce. Não se separam, jamais. Não pode haver separação. Aí eu pergunto a vocês, será que pode haver fusão de estados?
Será que pode haver criação de estados, criação de municípios? Ah, professor, não pode haver separação. Mas aí pode haver a criação de estados e a criação de municípios? Pode ou não? Pode, não está dizendo que não possa, né? Pode. O que não pode haver é separação, tá? Mas a criação de estados, de novos estados, como por exemplo, depois da Constituição surgiu um novo estado, foi Tocantins, tá? Muitos municípios foram criados depois da Constituição, certo? Então pode haver criação, pode haver fusão, tá? Pode haver. E ela é formada, a República Federativa do Brasil, ela é formada por estados, municípios e o Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. E aí preste bem atenção nesse detalhe. Os itens, os incisos que estão elencados nesse primeiro artigo, eles perfazem o rol de fundamentos. Nós estamos falando aqui no primeiro artigo dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ou seja, ela se fundamenta, tá? Nesses princípios que a gente vai ver agora, gente. Quais são esses princípios? O princípio da soberania. O que quer dizer o princípio da soberania? A soberania nada mais é do que o nosso país, ele ser soberano nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões, naquilo que tange a sua vida, tá? É como se fosse uma pessoa de maior, que tudo que ela vai fazer, ela não precisa estar pedindo a ninguém, autorização a ninguém. Deu para entender isso? Que soberania quer dizer que dentro, nas minhas condições, aqui dentro, eu tenho autonomia para fazer o que eu bem entender. É claro, respeitando o quê? O que está na Constituição. Eu tenho que respeitar o que está na Constituição. Tá certo? Eu não posso decidir baseado apenas no meu querer. A minha soberania, ela não significa... Vocês já ouviram falar na figura do soberano da Idade Média? O que significava a figura do soberano na Idade Média? O que significava a figura do soberano na Idade Média? Significava o seguinte, gente. O rei, por exemplo, o rei poderia criar a lei, julgar, tá? E executar. As três coisas. As três coisas, tá? Ele poderia simplesmente criar a lei, julgar e executar. Isso era chamada a figura do soberano. A gente viu isso lá no Leviatã, quem já leu, tá? De Thomas Hobbes, né? Leviatã. Então, essa soberania... Pessoal, Cirlane, você conseguiu entrar já? Cirliane. Boa noite, professor. Já estou aqui. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá, gente. Essa soberania do nosso país significa dizer que o nosso país ele é soberano nas suas decisões internas, tá? Que ele tem autonomia para decidir o que ele quiser fazer internamente. Tá? Externamente, ele tem que atender aos tratados internacionais. E a gente vai ver lá no artigo 4º, quando se trata das relações internacionais. O que ele precisa atender, tá bom? Então, nesse primeiro artigo, gente, nós estamos vendo os fundamentos da República Federativa do Brasil. Em que ele se fundamenta? Assim como uma casa tem seus fundamentos, tem sua base, tá, para que ela seja levantada, a base da República do Brasil são esses que estão previstos aqui no artigo 1º, tá, da Constituição, que tem no inciso 2º, nada mais, nada menos do que o princípio da cidadania, um grande fundamento, tá? Onde, o que é ser cidadão? Para vocês, o que é ser cidadão?
Me digam aí, por favor, o que é Executar ser os cidadão? direitos e deveres. Participar das decisões da comunidade, tá? O seu estado, certo? E, vejam bem, uma coisa é o que está no plano do ideal, outra coisa é o que está no plano real, tá? Aquilo que acontece na prática e aquilo que deveria acontecer. Infelizmente, a nossa Constituição, ela é linda, ela é maravilhosa. A nossa Constituição, ela é uma das melhores que existe no mundo, a nossa Constituição. O grande problema é que, na prática, muitas das coisas que deveriam existir, acontecer, não acontecem. Por exemplo, quem de vocês aqui já participou da elaboração de um plano plurianual do município, do estado? Quem de vocês já participou? É onde o município ou o estado decide o que vai fazer nos próximos anos com os recursos públicos, com os recursos daquela comunidade. Tá? São as prioridades, digamos assim. Aí eu pergunto, quem de vocês já participou, né? E fora outras questões. No inciso terceiro, nós temos um grande princípio, que inclusive, a questão que eu coloquei mais cedo, ela se refere, né, também a esse princípio, o princípio da dignidade humana. Alguém lembra a questão que eu coloquei mais cedo também? Sim. Que muitos de vocês marcaram certo, está aqui, ó. O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna. Certo ou errado? Coloquei Tá certo. certo, gente. Tá certo. Tá certo. Por quê? Porque, na verdade, não é só o direito à vida, tá? Não é só a questão de você sobreviver. Você tem que ter uma vida digna, gente. Isso aqui está previsto, está aqui no artigo 1º da Constituição. Digamos que a Constituição, guardadas as devidas proporções, para um país, ela está como uma Bíblia para uma religião. A Constituição do país é que diz como aqueles cidadãos vão viver. E a nossa Constituição está dizendo para nós que, primeiro de tudo, nosso país ele é soberano nas suas decisões. Segundo, que ele é composto por cidadãos que vão participar, que vão intervir nas ações dos governantes, tá? Se prevê que as pessoas se manifestem. E isso, inclusive, a gente vai ver, tem uma temática muito polêmica, que inclusive eu coloquei para vocês hoje, para vocês estudarem. Até eu coloquei como estudo de caso, né? É um material muito interessante que vai fazer o link com outras aulas que a gente já teve, tá? Mas isso eu vou deixar mais para frente. Eu vou primeiro detalhar para vocês sobre esses artigos iniciais da nossa Constituição. Olha, lembra daquele debate que a gente estava falando sobre a constitucionalidade, tá, do lockdown? Está aqui, ó, já previsto no artigo 1º, inciso 4º. Nós estamos vivendo no momento em que muitas pessoas estão sendo proibidas de trabalhar. A verdade é essa. Muitas pessoas estão sendo proibidas de trabalhar. E eu trouxe para vocês a diferença entre trabalho e emprego, tá? O trabalho, o emprego, ele está contido dentro do trabalho. O trabalho é uma coisa muito maior do que o emprego. O trabalho é um tipo de emprego. Desculpa. O emprego, vamos lá, o emprego é um tipo de trabalho. Existem vários trabalhos, vários tipos de trabalhos. E o emprego é um tipo de trabalho, tá? Imagine que o vendedor de espetinho, ele é um trabalho. O cara que faz espetinho, que vende espetinho, ele tem um trabalho. Ele não tem ali um emprego. Quem é o empregado, na verdade? O empregado é o funcionário do cara que está realizando ou desenvolvendo aquele trabalho, né? Por exemplo, vamos supor que eu fosse dono de uma espetaria.
tá? Eu tenho um trabalho, o meu é um trabalho. Agora, as pessoas que eu contrato para mim, elas vão trabalhar comigo, também é um trabalho, mas elas têm um emprego. Eu não tenho um emprego. Eu, que sou o dono da espetaria, não é um emprego. O meu é um trabalho, tá? As pessoas que eu contratei vão trabalhar para mim e, portanto, elas são empregadas. Se elas atenderem a todos os requisitos previstos na lei trabalhista, na CLT, elas vão ser empregadas, tá? Vão trabalhar para mim e vão ser empregadas. Eu vou ser o empregador, tá? Eu vou ser o empregador, certo? Essa é a diferença. Então, lá no artigo 1º, inciso 4º, ele traz para a gente, a Constituição traz para a gente o quê? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá? Os valores sociais, olha, como é importante, sociais do trabalho. Sabe aquela frase antiga, o trabalho dignifica o homem? Isso é uma frase sociológica, praticamente, tá? E outra coisa, gente, sempre numa discussão, nós temos que analisar as coisas. Existem várias perspectivas que você pode analisar a coisa. Então, imagine que a gente fosse fazer essa discussão sobre o trabalho, uma discussão sociológica. A importância do trabalho na sociedade. Digamos que nós fôssemos fazer uma discussão filosófica sobre o trabalho. Como seria essa discussão? A que ponto nós iríamos discutir essa questão do trabalho na filosofia? Se nós fôssemos fazer uma discussão jurídica sobre o trabalho, ou seja, existem várias perspectivas que você pode fazer uma discussão sobre o mesmo tema, tá? Não, nunca se feche numa discussão só para um viés. Alguém gostaria de falar? Lá no inciso 5º, gente, nós temos o pluralismo político. O que quer dizer esse pluralismo político? Quer dizer que eu, enquanto cidadão, que está previsto lá no inciso 2º, eu posso ter minha opinião diferente da sua. Deu para entender isso? Que você pode defender uma coisa, eu posso defender outra. Eu perguntar a vocês, eu posso defender a liberação da maconha, por exemplo? Me respondam aí. Pode. Posso? Uhum, sim. Você vai ter argumentos de por que você defende, né? Eu posso defender o uso da maconha? Eu posso chegar na minha rede social, pessoal, vamos usar maconha. A maconha é muito boa, ela faz bem e tal. Eu posso fazer isso? Não, acho que você incentivar as pessoas a usar, não. Você pode discutir com os poderes que vão autorizar ou não, liberar ou não o uso dela. Perfeitamente. Essa é a ideia, tá? Eu posso argumentar, tá, os benefícios que a cannabis traz, por exemplo, para a medicina, para o tratamento de doenças. Ou seja, eu posso defender a descriminalização da maconha. Mas eu não posso vir a público e dizer para as pessoas, vamos usar a maconha faz bem. Eu não posso fazer isso. Isso eu fazendo isso, eu estou fazendo apologia ao uso de drogas. Tá? São duas coisas distintas. E nós temos que entender isso. Será que todos entendem isso? Quando se fala em liberação da maconha, será que todos entendem dessa forma? Será que se analisa a temática de uma forma conceitual, de uma forma filosófica, científica? Será que se discute dessa forma? É isso que eu quero dizer para vocês. Sempre num debate, procurem estar, quando eu digo um debate, gente, pode ser uma questão de prova.
tá? Você está antenado àquilo que acontece ao seu redor. Não apenas ser um repetidor de algo que você ouviu alguém falar. Vá atrás de saber. Vá atrás de conhecer aquilo. Não seja apenas um repetidor de informação. Tá? E olha o que traz o parágrafo único do artigo 1º da nossa digníssima Constituição. O que é que diz, gente? Alguém pode ler para mim, por favor? Esse parágrafo único aqui, ele é sensacional, esse parágrafo único. Posso? Alguém Leia. quer ler? Parágrafo Gente, vamos se único. manifestar, gente. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Viram? Continua. Viram aí? O poder que o povo tem? Ou seja, o poder aqui, gente, se atentem a esse detalhe. O poder emana do povo. Ou seja, de quem é o poder? De quem é o poder? Do cidadão, do pluralismo de ideias. Exatamente. Aí vamos lá. Gustavo, Lá no artigo... Oi? só Pode falar. voltando aqui no artigo 1º, uma dúvida. Que fala que a questão da união indissolúvel dos estados e municípios. Aí você falou que pode existir a criação ou a fusão, né? Isso. No caso, um caso aqui trazendo para a nossa realidade, que atualmente tem uma disputa, que o Piauí pede alguns territórios que no momento está como se fosse do Ceará, né? Alguns municípios, inclusive aqui na nossa região. Aí se caracteriza como o quê? Gente, essa ação, ela, inclusive, ela vai ser no STJ, essa ação, ela vai ser julgada no STJ. O STJ pediu que o Exército fizesse o levantamento de informações, tá? Ela está realmente sob júdice, certo? A gente não sabe o que vai acontecer, na verdade. A gente não sabe. Vai ser na verdade, uma queda de braço entre poderes, tá? Acredito que o Ceará não perca. Eu acredito que permaneça do jeito como está, tá? Porque o Ceará tem muito peso político, né? O Ceará tem muita força política. Eu acredito que por isso, gente, as decisões são políticas, gente. Não adianta. As decisões são políticas, tá? O Ceará tem um peso político muito forte, tá? Então, eu acredito que não vai modificar muita coisa. Aliás, que não vai modificar da forma como está, tá? Inclusive, eu posso trazer depois esse estudo mais aprofundado para vocês, que a gente realmente, tem muitas questões que são complexas para a gente entender, né, desse embate entre o Piauí e o Ceará por esse território, né? Então, a gente precisa estudar ele mais aprofundadamente, tá bom? Eu prometo a vocês que eu vou trazer, nem que seja algum comentário sobre ele em uma outra aula, sobre essa questão, tá bom? Dessa disputa territorial entre Ceará e Piauí, na verdade, entre Piauí, né? Do Piauí com o Ceará. Né? Porque pelo Ceará já está tranquilo, está resolvido. O problema é que o Piauí é que está reivindicando, né? Vamos ver o que é que vai dar. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Continuando aqui. Pessoal, tá dando para entender como é que tá aí? Tá tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Nós vimos até agora o artigo 1º da Constituição, tá? Nós vimos que o Brasil, ele é uma república, tá? O tipo de governo é uma república e o sistema de governo é uma federação, tá? De acordo com o Wikipédia. Então, vamos lá. São poderes, a gente acabou de ver no parágrafo único do artigo 1º que todo poder emana do povo, certo? E aí o artigo 2º, ele traz para a gente o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, tá? É uma opção lá daquela questão que eu trouxe para vocês, é uma opção, tá certo? Deixa eu ver aqui.
Na verdade, é a primeira opção, a letra A. Já eliminou essa opção, gente. Essa opção já não está errada, tá? Ela está correta. Porque a opção diz assim: existem 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Está correto, gente. São 3 poderes independentes: legislativo, executivo e judiciário. Tá? Perfeito? Deu para entender isso? Sim. Só que, entendam uma coisa. Inclusive, isso aqui eu estava vendo uma questão sobre isso, não me recordo agora onde, que é mais ou menos o seguinte: aqui fala de 3 poderes, né? Eu falei para vocês no parágrafo único que todo poder emana do povo, ou seja, o poder maior é do povo. O artigo 2º da Constituição está trazendo para a gente que esse poder ele é dividido em 3. Na verdade, aqui ele está dizendo para a gente que o Estado ele será organizado em 3 poderes, tá? E que os três formam um poder maior do povo. A gente está dizendo o seguinte, que a junção, que a existência desses 3 poderes é que fortalece o nosso Estado, é que fortalece a nossa república, é que fortalece a nossa democracia, a existência dos 3 poderes. Vamos imaginar que não existisse, por exemplo, o judiciário. Vamos imaginar que só existisse o legislativo e o executivo. Como é que seria? Como seria o funcionamento desse nosso Estado? Sem um dos 3 poderes? Se com os 3 poderes já é do jeito que é, você imagine tirando um dos 3 poderes. Concordam comigo? Sim. O povo aqui é muito calado, meu Deus. Eu fico prestando atenção em vocês. Vamos participar, galera. Aí eu vou comentar para vocês, gente, o artigo 1º, olha. Vou comentar com vocês aqui o artigo 1º. Que talvez vocês não saibam, tá? A nossa forma de governo tem lá... Pode falar. Assim, eu acho que nem é questão de ser calada, Claro. é porque essa questão de artigo, de lei. Assim, eu pelo menos, né? Eu Eu sei, acho vocês uma têm coisinha que a medo gente de... perdeu, né? Uma coisinha, assim, é uma coisinha que Não, esqueceu, deixar de falar, realmente. sabe? Eu acho que é mais isso, né? Nem a questão de não querer É por passar. isso... Tá certo, eu compreendo. Vamos lá. É por isso que eu estou trazendo para vocês. Lembram que na aula passada a gente falou sobre lockdown e Constituição, tá? E a gente falou justamente desses primeiros artigos, né? Para que vocês fossem se familiarizando com eles. Realmente são complicados, tá? Eu faço direito e eu sei da dificuldade que é para a gente assimilar tudo isso, gente. Olha, vou mostrar para vocês aqui só um dos livrinhos que a gente estuda, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Tá vendo aqui? Ó. Certo? Isso aqui chama-se Vadmerco. Aqui tem basicamente todas as leis, todos os códigos existentes no país. São mais de 20 mil leis. Na verdade, mais de 20 mil normas, né? Mais de 20 mil normas. Muito complicado, gente. Não tem como dominar tudo. Só que o que eu estou trazendo para vocês é o básico do básico, tá bom? E eu vou falar compassadamente para que vocês entendam. Nessa questão que eu coloquei para vocês, lá no grupo de vocês, ela pede justamente que a gente indique qual a alternativa incorreta em relação à Constituição do Brasil, né? E aí trouxe que, na letra A, existem 3 poderes independentes, tá? Que são executivo, legislativo e judiciário. Essa opção, ela está incorreta ou está correta? Me respondam.
Correta. Ou seja, quem marcou a letra A já tinha errado a questão. Beleza? Perfeito. Então vamos lá. Na letra B, ele traz o seguinte: poder executivo organizado em formato presidencialista. Tá? Vamos lá. Como eu estou trazendo para vocês aqui no artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa forma de governo, ela é uma forma republicana. Certo? E vocês vão ver o porquê logo na frente aqui, logo à frente. A nossa forma de Estado, ela é uma federação. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é isso? O que é isso? O que é uma federação? Vocês sabem como é que é organizado os Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles não são uma federação. Eles são uma confederação. Qual a diferença de federação para confederação? Gente, na federação, como vocês viram, tá? Todos os estados são unidos. Todos os estados fazem parte de um corpo só. Existe uma união indissolúvel, tá? Esse não existir. Os Estados Unidos é uma confederação. Os estados nos Estados Unidos, eles são independentes. Cada estado cria sua lei. Cada estado tem sua lei. Ah, os Estados Unidos têm uma Constituição? Tem uma Constituição. A Constituição dos Estados Unidos tem 27 artigos, gente. A do Brasil é cheia de artigos, mais de 300, e cheio de emendas. Tá? São emendas que não acabam mais. Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês o número de emendas também. Então, gente, a nossa república, ela é uma federação. Tá? E o nosso sistema de governo? O nosso sistema de governo, ele é um sistema presidencialista. O que é isso, professor? O povo brasileiro vai escolher um presidente para governar o país. Como a gente está vendo, através de um regime democrático. Certo? Deu para entender até aí? Nosso governo, a nossa forma de governo, é uma forma republicana. Quais são as outras formas, gente? Existem as monarquias, existem os semipresidencialismos. Por exemplo, tem país que tem presidente, tem primeiro-ministro. Tá? A Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra tem primeiro-ministro. Portugal tem presidente e tem primeiro-ministro. Professor, A Inglaterra é uma monarquia. Tá? E que tem o seu... Oi? Oi? Pode falar. você está ouvindo? Sim. Pode falar, gente. Falando sobre o sistema de governo dos Estados Estou Unidos, ouvindo, pode falar. durante eu estou falando, você está ouvindo? Tá cortando um Tá pouquinho, mas ouvindo? continue. Vou ver se eu compreendo. Vá. Certo. Estou ouvindo. Durante as eleições dos Estados Unidos, a gente vê que lá é contado os votos por colégios eleitorais, né? Muito diferente aqui do nosso país, por isso que eu mesmo já tive muita dúvida em relação a isso. Até fui pesquisar um pouco mais para compreender. Há essa diferença mesmo, pelos estados serem independentes. Exatamente. Nos Estados Unidos, cada estado, gente, tem um peso na votação para a escolha do presidente. Tá? No Brasil, isso não existe. No Brasil, o voto ele é igual para todos. Né? Independente do estado que você vai votar, tá? O seu voto vai ser tão importante quanto o dos outros estados. Não existe essa diferença. Não existe um peso diferente para o seu voto. Tá? Então, eu trouxe essa diferença para que a gente sintetize, tá? O que é a nossa república,
é a nossa forma de governo. A República é a nossa forma de governo. É o republicano, certo? Nossa forma de Estado, ela é uma federação, como eu já disse, porque ela é a junção de vários estados. Hoje nós temos 27 estados e o Distrito Federal, tá certo? Nós temos o sistema de governo presidencialista, onde o povo escolhe o presidente da República através de um sistema, de um regime democrático. Agora, quem foi que decidiu, gente? Onde foi que foi decidido sobre essa nossa forma de governo e sobre esse nosso sistema de governo presidencialista? Onde foi que foi decidido isso? Gente, após a Constituição de 88, teve um deputado que lançou um projeto, na verdade. Ele queria que o nosso governo voltasse a ser uma monarquia. Tá? Ele queria que o nosso governo voltasse a ser uma monarquia. Que os parentes de Dom Pedro II, sobrinhos, inclusive era Orleans e Bragança, o nome do herdeiro na época da coroa, né? Seria o herdeiro da coroa, que ainda era vivo na época. Certo? Ele, claro, apoiou a ideia, né, desse deputado, e aí foi a discussão para o Congresso, e o Congresso decidiu, gente, realmente isso aqui foi uma questão que a Constituição não decidiu. Nós, do Congresso, não decidimos. O presidente da República não pode dizer qual é a nossa forma de governo, qual é o nosso sistema de governo. Nós não podemos dizer qual é. Mas o que que nós podemos fazer? Aí eu pergunto a vocês, o que que se faz nessas horas, gente? O que é que o governo deve fazer? Na época, o presidente da República era Itamar Franco, certo? Então, foi criado, o Congresso criou uma emenda à Constituição, a chamada Emenda 02, tá? De 25 de agosto de 1992, e propôs um plebiscito. O que é um plebiscito? Um plebiscito é quando o país vai fazer uma consulta à sua população para saber se determinada coisa deve acontecer ou não. Se aquilo, por exemplo, o que a gente está tratando aqui, se a forma de governo, o sistema de governo, deve ser modificado ou não. Então, em 21 de abril de 1992, foi realizado o plebiscito, onde mais de 70% da população brasileira se fez presente nas urnas, gente, para decidir se o Brasil iria se tornar uma monarquia e se o seu sistema de governo seria um sistema parlamentarista, tá? Onde existe o presidente e o parlamento, mas que as decisões são tomadas por ambas as partes, tá? Não existe independência. Existe, na verdade, uma dependência, tá? Aí você me pergunta, professor, mas no atual sistema, nessa independência, tá lá previsto no artigo 2º da Constituição, a independência que consta na Constituição, ao mesmo tempo, não é uma dependência, o que o presidente da República vai fazer? Ele não tem que consultar o Congresso? Gente, dependendo do que ele vai fazer, ele tem que consultar o Congresso. Ele tem que enviar um projeto de lei, uma emenda à Constituição, seja lá o que for. Ele pode ter iniciativa para isso. Mas o Congresso, na verdade, ele é a representação do povo, tá? Então, ele tem que ser consultado mesmo. Por isso que há independência, tá? O presidente da República não pode fazer as coisas da cabeça dele, não. Só chegar e dizer, eu vou fazer isso. Tudo bem que existem essas medidas provisórias, né, que o governo edita, que inclusive esse governo foi o que mais editou medidas provisórias, né, que realmente tem situações muito polêmicas, medidas provisórias muito polêmicas que ele já criou, né, mas elas têm que, depois de um determinado tempo, serem avaliadas pelo Congresso. Depois de 90 dias, o governo pode, hoje
tal medida. Essa medida vai ter prazo de 90 dias, vai ter 90 dias de validade. Mas se o Congresso revogar ela, essa medida provisória vai se tornar ilegal. Se o cara quiser permanecer usando arma, ele vai ter que seguir as medidas que constavam antes na lei. Essa medida provisória não vai ter eficácia, entendeu? Então, não é assim. O nosso sistema, ele é o sistema, tá, republicano, em que o parlamento existe. Quando a gente fala parlamento, não é um sistema parlamentarista, não. O parlamento é o Congresso, tá, é a Câmara Federal, é o Senado. Eles perfazem o parlamento do nosso país, na verdade. Mas não significa dizer que o nosso sistema seja parlamentarista. É diferente. Tá? Inclusive, aqui eu estou respondendo uma questão aqui. Eu estou dando a resposta da questão. Tá? Então, vamos lá. O plebiscito de 1992, tá, foi decidido que o nosso sistema de governo, a nossa forma de governo, na verdade, nossa forma de governo, ela deveria ser uma forma de governo republicana. 86% daqueles que votaram a favor do governo republicano e do sistema de governo presidencialista. Ou seja, o nosso sistema de governo, tá, vai existir a figura de um presidente eleito pelo povo. Tá? Não tem nada de parlamentarismo. Tá certo? Gente, agora eu pergunto a vocês. Quem é que pode ler essa questão para mim novamente? Essa questão que eu acabei de colocar no grupo aqui, tá? Que a Joyce já leu. E eu queria que vocês lessem, outra pessoa lesse, para a gente responder ela agora. Quem é que pode ler para mim, por favor? Pessoal. Eu vou chamar aqui, tá bom? Eu vou fazer igual o professor de ensino fundamental. Eu vou chamar aqui alguém para ler, tá? Beleza? Não se esconda. Não se esconda. A Bianca. Bianca? Bianca Carvalho? Professor, qual é a pergunta? Onde Alô, é que Bianca tá a pergunta? Carvalho? Oi, Está aqui no professor. grupo do WhatsApp. Tá? Oi, Bianca. Está no grupo do WhatsApp aqui. Eu coloquei a questão. Bianca, você pode ler a questão para mim, por favor? Posso sim, é da Constituição vigente, é isso ou é a outra? Isso, é essa mesmo. Pronto. A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em outubro de 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. Sobre as características da estrutura do Estado expressa na Constituição de 1988, indique a alternativa incorreta. É para ler as opções também? Lê as opções. Pronto. Lê. Letra A. Existência de 3 poderes independentes, o Executivo, Legislativo e Judiciário. B. Só um minuto, Bianca. Certo. Eu pergunto a vocês, gente. Essa opção, ela está incorreta? Responda no chat, por favor. Eu estou perguntando se essa opção está incorreta. Sim ou não? Não, está correto. Está correta. Letra B, pode ler, Bianca. Poder Executivo, organizado em formato presidencialista. Está correta essa opção, gente? Sim. Nosso Sim. sistema de governo, ele é presidencialista? Perfeito. Prossiga, Bianca. Letra C. Poder Executivo, organizado em formato parlamentarista. Nosso poder executivo é organizado em formato parlamentarista, gente? Não, jamais. Vocês acabaram de ver, eu mostrei para vocês que nosso sistema de governo ele é presidencialista. No plebiscito de 1992, esse sistema presidencialista ele venceu o sistema parlamentarista por 69,2% dos votos válidos contra 38,8%, tá? Do sistema parlamentarista. Ou seja, o nosso sistema de governo é um sistema presidencialista. E nossa forma de governo é a forma republicana. Lê a última opção, por favor, a Bianca.
Letra D. Eleição direta para os cargos dos poderes executivos e legislativos. Perfeito, gente. Nossa forma de governo, tá? É uma forma republicana. Nossa forma de Estado é uma federação. Nosso sistema de governo é presidencialista e nosso regime é democrático. Ou seja, todos os poderes executivos e legislativos serão eleitos diretamente, né, através de eleições, tá? Realizadas, no caso, de 4 em 4 anos, e nós escolheremos nossos representantes. Perfeito? Resolvida a questão, qual é a resposta, então? Por favor, coloquem no chat. Obrigado, Bianca. De nada, professor. C de casa. Resposta, letra C. Incorreta, C de casa. Alguma dúvida sobre essa questão? Bem clara, professor. Como eu falei para vocês. Hã? Respostas bem claras. Pronto, perfeito. O que é mais importante, gente, do que nós respondermos a questão, do que a gente chegar e dizer qual é a opção correta, é nós entendermos por que é aquela a opção correta, tá bom? Porque, na verdade, o que a gente viu aqui vai dar embasamento para vocês responderem várias outras questões no que tocar, por exemplo, o artigo 1º e o artigo 2º da Constituição, tá? Artigo 1º fala de quê? Dos fundamentos da Constituição. No artigo 2º fala da existência dos 3 poderes e que eles são independentes e harmônicos. Né? A gente vê aí muita coisa acontecendo, tá? A gente não vê essa harmonia que a gente vê na Constituição. Então, a gente vai deixar ele mais independente do que e harmônico mais de lado, infelizmente. Mas é claro que existe harmonia, mesmo com discussões. Imagine uma família. Imagine a sua família. Você considera a sua família harmônica? O que é harmonia? Nós vamos entrar nesse viés. O que é harmonia? Harmonia Qual a etimologia é paz, harmonia É se entender entre si, né? Isso. Mas pode haver discussão nessa harmonia? Pode, né, gente? Pode. Não é porque é harmônico, não é porque há discussão que deixa de ser harmônico, não. Pode haver discussão. A gente tem que entender isso também. A gente tem que entender e trazer essas coisas para a nossa realidade e se colocar no lugar dessas pessoas que ocupam esses cargos, por exemplo. Elas podem discutir, gente. Podem debater. Tá? Não pode criar um clima de guerra. Tu é contra a minha opinião, agora eu vou te acabar aqui. Não é assim, tá? A discussão ela deve haver, o debate vai acontecer, o desentendimento vai acontecer, mas no final das contas, no frigir dos ovos, nós nos entendemos. Essa é a questão. Então, isso é harmonia, tá? O que é que traz para a gente o artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil? Ela traz para a gente justamente os objetivos fundamentais. Quais são os objetivos da nossa República? No primeiro, ele traz o quê? Os fundamentos da República. Tá? Os fundamentos. Em que a minha República se fundamenta? Mas no segundo, ela traz os objetivos, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu vou correr atrás. O que é que eu vou correr atrás? Então, nós vamos correr atrás. Lá no inciso 1º, ele diz o seguinte para a gente: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o objetivo da nossa República. Tá? Vamos entender livre aí por uma série de restrições, porque as leis existem para isso. Você não pode fazer tudo, não. Tá? Você tem que atender o que está em lei. Eu posso fazer o que não está em lei? Se não está na lei, você pode fazer. Tá? Justiça, solidariedade, são os fundamentos são os objetivos da nossa República.
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover, lá no inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça. Gente, eu vou trazer na próxima aula, tá? Uma temática relacionada a racismo e a injúria racial, tá? Porque muita gente não sabe a diferença. Certo? Eu vou trazer na próxima aula para vocês, tá certo? Sem preconceito de sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses são os objetivos da nossa Constituição. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil vai se reger nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aqui estamos falando das relações internacionais já. Independência nacional, nós temos nossa independência, tá? Nós não somos subservientes a nenhum outro país. Nós podemos ser amigos, tal, ter boas relações, mas fazer o que o outro país manda, jamais. Tá? Nós somos independentes. Prevalência dos direitos humanos, inclusive a nossa Constituição, ela é muito elogiada mundialmente por dar esse ar, né, de humanidade dentro dela, e tem um espírito humano, tá? Da autodeterminação dos povos, os povos têm autonomia, tá? Cada povo, tá? Os quilombolas, os indígenas, certo? Que ultimamente tem havido um conflito muito grande, né? Entre determinadas ações governamentais e alguns grupos, alguns povos, né? A não intervenção, nós não vamos intervir em situações que tangem, por exemplo, Venezuela, né? Venezuela tem lá uma ditadura e tal, certo? Um governo comunista. Nós vamos intervir nisso? Nosso país não tem esse princípio de estar intervindo na vida dos outros. Nosso negócio é a nossa vida. A vida deles é a vida deles. A igualdade entre Estados, tá? Nós defendemos a igualdade entre Estados. A defesa da paz, nós sempre... O que está acima, tá, da nossa Constituição, quando se trata na relação com outros estados, com outros países, na verdade, é a defesa da paz. Nosso país, ele vai ter que se posicionar, que está na Constituição, que ele vai defender a paz. Ele jamais poderá defender a guerra, tá? Ele vai se envolver? Aí é outra questão. Solução pacífica de conflito, gente. Nosso país vai sempre atuar na busca de uma solução pacífica entre conflitos. Tem dois países guerreando lá. Nós vamos chegar lá, sabe aquele cara apartando aqui a confusão? Não, rapaz, peraí, calma, vamos resolver isso aqui na conversa. Tá? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Alguém sabe o que é isso? Concessão de asilo político? Gente, vamos supor que o presidente da Argentina está sendo perseguido pelo presidente, o ex-presidente da Argentina, por exemplo, está sendo perseguido pelo presidente atual, eleito. Só um exemplo. Só um exemplo. O ex-presidente que está sendo perseguido, ele pode muito bem correr para o Brasil, chegar aqui, rapaz, me acude, pelo amor de Deus, me socorre. Deixa eu ficar aqui por um tempo, enquanto esse negócio lá passa. O Brasil, ele tem a obrigação de conceder asilo político, se o cara está pedindo. É claro, tem que ver aí algumas situações, se ele não cometeu nenhum crime lá, se ele não está sendo perseguido. Lembram do caso Cesare Battisti? Lembram disso? Alguém lembra do caso Cesare Battisti, um italiano, tá? Que teve, durante muitos anos no governo Lula e Dilma, ele teve asilo político e que o Temer, no último dia de mandato, autorizou a extradição de Cesare Battisti. No último dia de mandato. Incrível aquele rapaz, o chamado Michel Temer. Né? Eu não estou defendendo aqui não, gente. Eu estou dizendo como é que o cara faz isso no último dia de mandato. Por que ele não fez logo no primeiro dia? É que ele tinha alguma coisa... alguma comprovação de que o rapaz tinha cometido crime, porque, na verdade, a Itália estava procurando ele, porque acusava ele de muitas mortes na Itália. Então, o Brasil não poderia ter concedido asilo político para ele, porque, na verdade, a questão não era política.
segundo a Itália alegava. A questão era de crimes que ele tinha cometido. Porque se ele tivesse só opinião contrária ao governo italiano, tudo bem, o Brasil poderia ter dado asilo a ele. Mas, segundo os italianos, ele cometeu crime lá, ele tirou vidas de gente. Eu não estou defendendo ninguém, eu só estou comentando aqui o que... Né? Ele tirou vida de gente lá, de pessoas de lá, então, portanto, ele teria que pagar, teria que cumprir a pena. Né? E o Brasil deu uma de bom mocinho aí na história, na verdade, para os italianos de vilão, né? Mocinho pro Cesare Battisti, mas para a Itália foi um vilão, porque o Brasil, segundo os italianos, não poderia ter conseguido asilo político, tá? E aí, no parágrafo único, o que é que traz para a gente? A Constituição. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural, tá? Dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Perfeito? Agora, eu acho que nós vamos para nossas questões, para a gente exercitar o que a gente acabou de ver nesses primeiros parágrafos, tá? Nesses primeiros artigos, na verdade, da Constituição. Vou pedir alguém para ler aqui, fora a Joyce e a Bianca. Quem pode ler essa questão para mim, por favor? Vou chamar aqui, então. Leia as afirmativas. Perfeito. Prossiga. Leia as Pode ler. afirmativas a seguir e marque a opção correta. Letra A. No Brasil, o município pode obrigar qualquer cidadão a permanecer associado a uma entidade paramilitar. Letra B. Os valores sociais do trabalho não são fundamentos da República Federativa do Brasil. Letra C. No Brasil, é proibida a associação para fins lícitos. Letra D. Segundo a Constituição brasileira, homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações. Letra E. A Constituição Federal de 1988 procura valorizar a construção de uma sociedade fraterna. Marquei essa, é a correta. Qual é a resposta, gente? Tá entregue a questão. É facílima. Vamos lá, galerinha, só a Joyce que respondeu, vamos lá. Letra E, tá? Todas as outras estão erradas, não vou nem comentar. Todas as outras estão incorretas, tá? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Vamos, gente. Digam só se sim ou se não, por favor. Professor, Oi? eu também marquei o item E, mas eu gostaria que você comentasse o item A, porque eu não entendi muito bem esse item A, entendeu? Perfeitamente. Agora. Letra A. No Brasil, o município pode obrigar qualquer cidadão a permanecer associado a uma entidade paramilitar? Gente, é proibida a associação. É proibida a associação para fins paramilitares no Brasil. Tá certo? E aqui está dizendo na questão que no Brasil o município pode obrigar qualquer cidadão a permanecer associado a uma entidade paramilitar. Só essa palavra obrigar já torna a opção. Não. E outra coisa, Joyce, no Brasil é proibido a associação para fins paramilitares. É proibido. Tá certo? E outra coisa também, obrigar, você não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada, não tem essa lei que lhe obrigue a fazer algo. Mas agora, por exemplo, agora os estados e municípios, eles podem obrigar você, tá, por exemplo, a se recolher mais cedo de um determinado local, tá? A ficar dentro de casa. Ele pode fazer isso, certo? Só que entenda, eu queria que você entendesse que, na verdade,
fora a questão de obrigar, tem a questão de obrigar também, mas, principalmente, no Brasil é proibido a associação para fins paramilitares. Tá certo? Proibido. Tá? Não vai querer se juntar com ninguém aí, comprar uma arma, comprar outra, bora se juntar aqui, fazer uma rebelião aqui, uma revolução aqui. Não pode. Vão ser presos, vão ser procurados. Entendeu? Não adianta. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão. Quem pode ler para mim? Essa questão foi para a Guarda Municipal da Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, em 2019. Vai que tem alguém aqui que queira concorrer para a Guarda Municipal? Vamos lá, gente. Vou escolher de novo aqui, hein? Vai, Cirliane, lê para mim, por favor. Construir uma sociedade justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, regionais e promover o bem todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, constitui-se com base no texto de Constituição Federal, /8 em letra A. Objetivos próprios da organização político-administrativa do Estado. Letra B. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Essa aí. Você vai comentar, professor? Pode prosseguir. Letra C. Princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Letra princípios da República Federativa do Brasil que visam a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América do Norte. Letra E. Princípios da República Federativa do Brasil visa a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com vista à formação de uma comunidade latino-americana de nações. B de bola. Perfeito. Qual é a resposta, pessoal? B. Letra B de bola. Esses são, na verdade, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Estão previstos lá no artigo 3º da Constituição, tá? Não tem como errar uma questão dessa. E aí eles colocam algumas casquinhas de banana aqui, né, para você se embananar, né, de escorregar e errar a questão, tá? Mas aqui não tem o que discutir, tá? Eu não estou comentando porque, na verdade, tem outras questões e o nosso tempo já é pouco. Vamos lá. Próxima questão. A internet está tão ruim, porque desde quando eu entrei, só assisti no começo, agora parou tudo, não estou mais assistindo nada. Agora que voltou de novo, já perdi a explicação todinha. Mas eu entendo. Você depois você assiste a gravação novamente. Tá bom? Vamos lá, gente. Prosseguindo. Sim, eu estou só explicando. Professor. Não, tudo bem. Compreendo. É a letra B? Sim, pode falar. É a letra B? Letra B. O outro, letra né? B. Questão anterior, letra B, tá certo? Isso. Tudo bem? Rômulo. Rômulo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Jailson. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3, dispõe que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização com o uso de armas quando necessário e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, acentuando-se a distinção de gênero. Estão corretas. Letra A, somente 1 e 2. B, 1 e 3. C, 1 e 4. D, 2 e 3. Ou E, 2 e 4. Letra A, 1 e 2 são corretos. Essa questão aqui, também ela exige mais um letra pouquinho A. de atenção, tá? Ela exige um pouquinho mais de atenção de todos, né? Porque ela é uma combinação, na verdade, de itens, né? Ela não é só um item que você vai escolher, você tem que analisar com bastante critério e calma todos os itens. E veja, no item 3, ele fala de erradicar a pobreza e a marginalização com o uso de armas quando necessário. Não, gente. Não está previsto isso na Constituição. Tá? No item 4, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, qualquer outra forma de discriminação, excetuando a distinção de sexo. Gente, também não está previsto a exceção da distinção de gênero. Não está previsto. Então, a resposta correta aqui, realmente, é a letra A, que ela coloca como a ação, o objetivo da Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. Perfeito? Só começava logo a análise da 4 e 3, aí já servia logo para cancelar, né? Sobrando só 1 e 2. Exatamente, exatamente. Então, fiquem atentos, quando ele coloca exceção, gente, sempre quando se coloca exceção numa opção, fiquem atentos, tá? Coloca a palavra exceção, não, tá? De afirmativo, como a Joyce colocou anteriormente, né? Obrigar. Isso aqui geralmente não existe na Constituição, tá? Geralmente não existe. Perfeito? Show, show. Vamos prosseguir aqui. Pessoal, qualquer coisa, parem, tá? Essa aqui é de graça, né? Eu vou até ler rapidinho para que a gente possa avançar. Eu deixo um espaço para que vocês preencham, né? Essa é uma questão da Banco IBAD e Prev, juro de 2019, né? Jaru, 2019. Juridicamente a lei fundamental e suprema de um Estado, contendo as normas referentes à estruturação do Estado, a formação dos poderes públicos, da forma de governo e aquisição do poder de governar, a distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. O documento que contempla corretamente a lacuna é letra A, Constituição, letra B, letra C. Pronto. Aqui a gente não vai nem aprofundar, porque eu já expliquei amplamente isso para vocês, tá? A Constituição é a lei maior de um país, é a lei suprema de um país. Tá? As outras são todas leis complementares, leis ordinárias, estão todas abaixo da Constituição. Tá certo? Beleza? Vamos lá, essa questão eu elaborei baseado no conteúdo da aula passada, tá bom? Que é sobre lockdown. É correto afirmar que, lockdown é uma versão mais rígida do distanciamento social, e quando a recomendação se torna obrigatória, quando a recomendação se torna obrigatória. 2, é uma imposição do Estado que significa bloqueio total. E 3, no cenário pandêmico, essa medida é a mais branda a ser tomada e serve para desacelerar a propagação do coronavírus, novo coronavírus, quando as medidas de isolamento social e de quarentena não são suficientes. E os casos estão aumentando diariamente. No tocante às afirmativas acima, assinale a alternativa correta. D de dado. Qual é a alternativa correta? 1 e 2 são corretas. Exatamente. As opções 1 e 2 estão corretas, tá? O lockdown é a versão mais rígida e a imposição do Estado, que significa o bloqueio total, tá? A outra, ela diz que é uma medida mais branda, a opção 3, e não é isso. Perfeito? Vamos lá. É limitado ao grupo de risco, idosos... Professor, volte lá a questão. Oi, sim. Quando fala bloqueio total, mas mesmo assim, eles não bloqueiam totalmente, porque eles às vezes fazem barreira, mas as pessoas continuam passando. Quem é que tá falando? Quem é que tá falando aqui? A Tatiane.
Tatiana, deixa eu lhe explicar, meu amor. Existe no nosso mundo o plano. Dois planos. Existem mais, mas eu vou colocar dois. Dois. Existe o plano ideal e existe o plano real. Tá? Existe aquilo que é a realidade, existe aquilo que está que a gente pensa que seja o ideal, né? E, na verdade, aqui, o lockdown, na prática, ele é uma imposição do Estado e deveria significar o bloqueio total. Todas as pessoas dentro de casa, tá? Não é permitido circulação, tá certo? Essa, na teoria, é isso. Agora, na prática, aí o que a gente vê, infelizmente, não é, tá certo? Mas na teoria, a opção correta é isso. Professor, posso falar? Você entende? Sim. Eu respondi essa aí de acordo com mais branda e lá tem dizendo mais severa, né? Aí eu vi que era errado, porque aí tinha mais branda. Essa medida é a mais branda. Quando tem lá no PDF que você colocou, que é dizendo que é a medida mais severa. Exatamente. Ou seja, qual é a opção correta aqui? A letra D, né? Letra D de dado, não é isso? É sim. Alguma dúvida em relação a isso? Não, por mim pode prosseguir. Não. Era só essa questão do bloqueio total. Não, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. É limitado ao grupo de risco, idosos e pessoas com doenças pré-existentes que possuem maiores chances de apresentarem quadros mais graves da doença. Esse tipo de isolamento se refere ao... Vertical. Qual é esse tipo Sei de de isolamento? casa. Vertical. Exatamente. O isolamento vertical está isolando grupos de pessoas, tá certo? Vamos lá. São termos do estado de defesa, exceto a ameaça à ordem pública. Declaração de guerra, gente. Declaração de guerra, gente, está relacionado ao estado de sítio, tá? E não está relacionado ao estado de defesa, tá? Está relacionado ao estado de sítio. O que está relacionado ao estado de defesa é justamente ameaça à ordem pública, ameaça à paz social, instabilidade institucional, calamidade natural, tá certo? A declaração de guerra não está relacionada ao estado de defesa, está relacionado ao estado de sítio, tá certo? E essa questão agora é a mais polêmica, tá? Aqui eu enumerei como 4 aqui, que foi já em outro material para vocês também. Eu vou ler ela e depois vocês vão me dizer se está certo ou está errado. A Constituição ainda garante o direito de reunião, no artigo 5º, inciso 16º, afirmando que todos têm o direito de se reunirem pacificamente, sem uso de armas, em locais abertos e públicos, independente de autorização, sendo apenas exigido prévia comunicação à autoridade competente. Sendo que esta comunicação prévia é uma condição para a realização da reunião. Essa questão está certa ou está errada? Marquei certo. Errado. Errada. Por quê? Eita, o pau tá aqui agora. Agora encaixou o carro, viu? Não é uma condição para a realização da... Exatamente. Por isso que eu marquei certo. Gente, aqui está afirmando que, sendo que esta comunicação prévia é uma condição para a realização da reunião. Mas não é, por isso que ela está errada. Pronto. Aí eu pergunto, tá certo ou tá errado? Errado. Gente, a nossa Constituição, ela é uma coisa incrível, a nossa Constituição. Existem acontecimentos no nosso país que nos deixam boquiabertos. Tá? Sim, se tiver outra reunião, uma pergunta. Se tiver outra reunião no mesmo horário que vai ter a reunião que tu marcou, por exemplo, não precisa de uma prévia comunicação com alguém que vai estar lá no mesmo ambiente que você, para que a tua reunião aconteça? Você tem razão também.
Mas só que a Constituição não diz que você não pode realizar a reunião se você não comunicar previamente. Ela não diz isso. Certo, entendido. Deixa eu explicar para vocês. O que acontece, na verdade, com a comunicação? O que acontece com a comunicação? Eu vou explicar um fato ocorrido em São Paulo, na época em que o Alexandre de Moraes era o secretário de Segurança Pública no município de São Paulo, tá? O que acontece quando você não comunica às autoridades sobre a existência de uma reunião, sobre a realização de uma reunião? O que acontece é que o poder público, o grupo de pessoas, diz assim, galera, é o seguinte, vocês estão fazendo a reunião aqui, beleza, tá legal, pode fazer. Só que vocês só vão fazer essa reunião, só vão realizar essa reunião até o horário que eu permitir e por onde eu deixar. Porque já que vocês não me comunicaram previamente, tá? Vocês não podem sair fazendo, por exemplo, uma carreata por onde vocês quiserem aqui, porque eu não vou permitir. Porque em determinado local tem um hospital que está realizando uma campanha de vacinação, e outro determinado local está tendo um evento religioso, tá? Então, vocês que estão aqui, vocês vão ter que seguir a minha determinação. Vocês podem fazer a reunião de vocês, tá? Agora, vai ser nos meus termos. Deu para entender isso? Então, essa questão, de fato, ela está errada. Na prática, ela está errada, tá? Agora, se você quiser, professor, mas a gente pode discutir mais questão. Pode, a gente pode. Mas que essa comunicação, ela não é uma condição, tá? Que onde, se você não fizer, você não pode realizar a sua reunião. Quantos de nós Vamos aqui... para a próxima, que o seu tempo está estourado. Já fizemos reuniões em locais públicos, tá? Perfeito, perfeito. Perfeito. Obrigado, Joyce. Era obrigado, olha. Tem outra? Tem, tá aqui. De acordo com a Constituição Federal, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade justa, livre, porém... Uma sociedade livre, porém injusta, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Estão corretos? Quais itens aqui? 2 e 3. Sim, gente. Apenas as opções dos itens 2 e 3 estão corretos, tá certo? Só para finalizar. Aí, só para mim não fechar. Só para finalizar. Aquela questão velha lá, polêmica. Pois é, eu sabia que ia dar essa dúvida. Mas é isso mesmo. Gente, vocês estudaram o caso que eu mandei para vocês? Da liberação dos cultos? Eu vou debater mais na próxima aula. Vou deixar a próxima. Oi? A questão 3, você pode me dar a resposta? Sim, questão 3. Eu queria a resposta da 2 e da 3. Vamos lá. Questão 2 é a letra B, questão 3 é a letra A. Vamos lá, gente, rapidinho. A questão 1. Você anotou aí? Alguém anotou o gabarito aí, gente? Por favor, coloca no chat, por favor. Coloca o gabarito no chat, por favor. A 2 qual é? Eu vou colocar para ela. Tá bom, obrigada. Coloque, meu amor, coloque, por favor. De nada, disponha. Que eu não lembro aqui de cabeça as opções corretas, tá bom, gente? Agradecer a vocês pela presença, desculpa aí qualquer coisa.